Os últimos dias de maio em Lisboa eram quentes como um forno. Naquela tarde, um aguaceiro repentino varreu o bairro de Telheiras, fazendo com que o asfalto libertasse um cheiro à terra úmida. Eu usava um impermeável fino enquanto ia buscar o meu filho ao colégio, sem saber que, nessa mesma noite, uma única frase do meu marido me faria repensar os meus 7 anos de casamento. Chamo-me Catarina e tenho 33 anos. Trabalho como coordenadora de logística para uma empresa alemã de eletrodomésticos há quase 8 anos. O meu salário líquido mensal é de cerca de 1.200 euros. Não é alto, mas sempre pensei que estávamos bem. O meu marido é o Vasco, 3 anos mais velho do que eu, chefe da equipa de engenharia de automação numa multinacional. O Vasco é um grande profissional. Às vezes, quase à meia-noite, se há uma falha na linha de produção e o telefone toca, ele levanta-se, veste-se e sai a correr para a fábrica. Os engenheiros mais jovens da sua equipa respeitam-no muito. O seu salário, somando os bônus técnicos e de responsabilidade, ultrapassa normalmente os 5.000 euros por mês. Temos um filho de 5 anos chamado Martim. Os 3 vivemos num apartamento T2 de cerca de 65 quadrados metros. Essa casa foi-me doada pelos meus pais antes de nos casarmos. Por isso, não temos de arcar com uma renda nem com uma hipoteca. Na verdade, precisamente por não termos essa despesa, durante muitos anos pensei que a nossa família vivia desafogadamente. O que eu não sabia era que essa folga se devia, em grande parte, ao facto de eu viver a suster a respiração. A cantina do colégio do Martim, as atividades extracurriculares, a luz, a água, a internet, as compras do supermercado e as despesas de farmácia saíam, na sua maioria, do meu salário. O Vasco também contribuía com dinheiro. Não é que não o fizesse de todo. O que acontece é que o dava a outra pessoa, a sua mãe. A Amélia, a minha sogra, que naquele ano tinha 61 anos. O Vasco sempre dizia que, no passado, os pais se tinham endividado e até vendido um pequeno terreno na aldeia para lhe pagar os estudos de engenharia. Por isso, desde que o seu salário melhorou, enviava-lhes dinheiro religiosamente no início do nosso casamento. Mandava-lhes cerca de 1.000 ou 1.500 euros por mês. Eu nunca me opus. Inclusive, muitas vezes disse-lhe para lhes enviar um pouco mais, já que não tínhamos de pagar casa e os pais dele eram mais velhos. O Vasco, ao ouvir isso, costumava sorrir, dizendo que tinha tido muita sorte por se ter casado comigo naquela altura. Ouvir aquilo fazia-me muito feliz. Quem poderia imaginar que a minha sugestão de dar um pouco mais se transformaria, com o tempo, em dar quase tudo? Cada vez que lhe perguntava se era necessário enviar tanto, o Vasco dizia que a mãe dele estava a guardar o dinheiro para nós. Dizia que lhe tinha prometido que, quando o menino crescesse e precisássemos de uma casa maior, nos devolveria o dinheiro. Eu acreditava, em parte porque pensava que uma sogra idosa não se poria a fazer contas com os próprios filhos, e em parte porque me sentia constrangida em ter fama de ser a nora que, mal chega à família, controla o dinheiro do marido. Sempre pensei que, se eu cedesse um pouco, haveria paz em casa, sem imaginar que ceder constantemente faria com que um dia se esquecessem de que eu também fazia parte daquele lar. Naquela tarde, tinha acabado de ir buscar o Martim e estava na cozinha a cortar uma courgette. Quando o menino entrou a correr, disse-me que a professora tinha pedido para levarem uma t-shirt branca no dia seguinte. Não tive tempo de responder quando ouvi a fechadura da porta. O Vasco entrou com a camisa salpicada pela chuva. Perguntei-lhe por que voltava tão cedo. Ele descalçou-se a rir e disse que a fábrica estava a funcionar bem e que, além disso, hoje tinham recebido o salário. Brinquei, dizendo que tínhamos um milionário em casa. O Vasco desatou a rir e respondeu que raio de milionário come ao fim do mês o que a mulher cozinha. Ao ouvir o pai, o Martim correu a abraçar-lhe as pernas, pedindo que lhe comprasse um carro. O Vasco pegou-lhe ao colo e perguntou-lhe que tipo de carro e quanto custava. O Martim estendeu a mão pedindo 30 euros. Eu ri-me, dizendo que se custasse 30 cêntimos, eu mesma lhe o comprava. O ambiente naquele momento era muito normal, até mesmo alegre. Passava das 8, enquanto o Martim estava a colorir, peguei no telemóvel do Vasco porque ele o tinha deixado ao meu lado. O ecrã
Iluminou-se com uma notificação do banco. Tinha entrado o salário e o bônus de responsabilidade, um total de 5.000 euros. Ao ver o valor, a minha mente calculou de imediato o campo de férias do Martim, o ar-condicionado do quarto do menino que há dias fazia barulho e o filtro do purificador de água que era preciso trocar. Ia dizer-lhe que este mês contribuísse para essas despesas. Mas antes que pudesse abrir a boca, o Vasco pegou no telemóvel, deu 2 toques rápidos no ecrã. Eu continuava a dobrar roupa quando o telemóvel dele apitou novamente. Transferência de 5.000 euros realizada com sucesso. Destinatária: Amélia. Pensei que tinha lido mal. Perguntei-lhe quanto acabara de transferir para a sua mãe. O Vasco, sem desviar os olhos do ecrã, respondeu que 5.000. Fiquei paralisada e perguntei-lhe se tinha transferido tudo. Ele disse que sim. Perguntei-lhe se não tinha guardado nada. O Vasco levantou os olhos, com uma expressão mais surpreendida do que a minha, e disse que a mãe precisava de resolver uns assuntos. Sentei-me na beira da cama e perguntei-lhe o que acontecia com as despesas da nossa casa este mês. Ele respondeu com toda a naturalidade que para isso estava o meu salário. Olhei para ele durante alguns segundos, a pensar que estava a brincar. Lembrei-lhe que o meu salário era de 1.200 euros, que o colégio do Martim, a luz, a água, a internet e as compras somavam muito. O Vasco franziu o sobrolho. Disse-me que éramos 3 pessoas, que não pagávamos renda e que, se 1.200 euros não eram suficientes, eu teria de rever como gastava o dinheiro. Ao ouvir aquilo, fiquei gelada. Não foi uma explosão de raiva, mas um frio interior. Perguntei-lhe o que acontecia com a sua gasolina, as suas refeições no trabalho, o telemóvel, o estacionamento e os jantares com a sua equipa. O Vasco suspirou com força e recriminou-me por dividir despesas tão pequenas, argumentando que o dinheiro de ambos era dinheiro da família. Soltei uma risada curta, tão estranha que até a mim me surpreendeu. Disse-lhe que o dinheiro que ele transferia para a sua mãe era ele quem decidia, mas o dinheiro que eu ganhava magicamente se convertia em dinheiro de todos. O Vasco desviou o rosto, dizendo que eu já ia começar outra vez. Não discuti mais. Fui à mesa da sala de jantar e tirei o pequeno caderno onde anotava as despesas mensais. O colégio do Martim, a luz, a água, o supermercado, os medicamentos para a garganta do menino, a minha gasolina e também linhas muito ridículas. 15 euros, porque ao Vasco faltou para o almoço, 50 euros para lhe trocar um pneu do carro, 20 euros, que lhe transferi de urgência, porque foi jantar fora sem a carteira. Pus o caderno à frente dele e pedi-lhe que o visse. O Vasco olhou de relance e disse que não gostava que os casais fizessem esse tipo de cálculos. Assenti, dizendo que eu também não. Ele pensou que eu estava a ceder, mas acrescentei que, a partir daquele mês, deixaríamos de calcular. Fechei o caderno. Disse-lhe que, se ele afirmava que 1.200 euros eram suficientes, viveríamos exatamente com 1.200 euros, priorizando as despesas do Martim, a comida e as contas da casa, mas que ele teria de custear as suas despesas pessoais. Ele sorriu com sarcasmo, dizendo que a zanga me duraria um par de dias. Olhei para o homem com quem estava casada há 7 anos e também sorri. Esclareci-lhe que não estava zangada, que apenas ia fazer exatamente o que ele tinha sugerido. O Vasco abanou a cabeça como se eu fosse uma imatura. Eu voltei para a cozinha, destapei a panela do creme de courgette que já estava a arrefecer e servi 3 pratos. Nessa noite, continuamos a jantar na mesma mesa. O Martim não parou de contar coisas do colégio. O Vasco comeu 2 pratos e eu continuei a pôr os melhores pedaços de comida para o menino. Tudo parecia igual ao dia anterior, mas uma coisa tinha mudado. Pela primeira vez em 7 anos, decidi que não ia usar as minhas poupanças para cobrir o vazio que o meu marido acabara de criar com as suas próprias mãos. 3 dias depois, quase nem tinha voltado a mencionar os 5.000 euros. De manhã, levantei-me às 6 como sempre, preparei o pequeno almoço para o Martim, a sua roupa e apressei-o para que lavasse os dentes. O Vasco foi trabalhar como de costume. Visto de fora, ninguém saberia que tínhamos tido uma conversa que me tirou o sono quase toda a noite. Eram cerca das 10 da manhã e eu estava a rever um lote de encomendas com códigos errados, quando o meu telemóvel vibrou.
O Vasco tinha me escrito a pedir que lhe transferisse 40 euros. Olhei para o ecrã um bocado e perguntei-lhe o que se passava. A resposta chegou rápido. Tinha ficado sem gasolina e tinha de pagar o estacionamento e as refeições desses dias. Recostei-me na cadeira. Se tivesse sido uma semana antes, teria aberto a aplicação do banco de imediato. Não porque 40 euros fosse pouco, mas porque estava demasiado habituada a isso. 10, 20, 30 euros, às vezes 50. Cada despesa, separadamente, não era suficientemente grande para nos sentarmos a falar sobre ela. Mas, mês após mês, saíam silenciosamente da minha conta. Escrevi uma mensagem a dizer-lhe para pedir à mãe, já que o dinheiro dele estava com ela. O chat ficou em silêncio mais de 1 minuto e depois o Vasco ligou-me diretamente. Como tinha colegas à volta, saí para o corredor para atender. A sua voz denotava aborrecimento. Disse-me que só me pedia 40 euros e que por que é que o mandava ligar à mãe. Respondi-lhe que era porque os 5.000 euros dele estavam com ela. O Vasco baixou a voz, dizendo que estava no escritório e que eu estava a passar das marcas. Olhei através do vidro do corredor para os empilhadores que se moviam lentamente no armazém lá embaixo. Lembrei-lhe que ele tinha dito que 1.200 euros eram suficientes para 3 pessoas e que eu estava a fazer exatamente o que ele disse. O Vasco desligou a chamada. Fiquei ali uns segundos. Na verdade, tremiam-me um pouco as mãos, não por pena do dinheiro. Estava com o Vasco há 7 anos. Sabia que ele precisava e negar-lhe-o de propósito não era agradável, mas lembrei-me do seu tom da outra noite, a dizer-me para rever como gastava. De repente, senti que negar-lhe aqueles 40 euros era muito necessário, não para o fazer passar mal, mas para que ele soubesse que o dinheiro não brotava magicamente na carteira da sua mulher. Naquela noite, o Vasco chegou mais tarde do que o habitual. Eu estava sentada ao lado do Martim, a tirar-lhe as espinhas do peixe para misturar com o arroz. Ele deixou as chaves sobre a mesa com um golpe seco. Levantei os olhos e perguntei-lhe se ia jantar. Ele disse que sim. Levantei-me para lhe ir buscar um prato, mas ele disse-me para me sentar que ele se servia. Um bocado depois, quando o Martim foi para a sala com o seu prato para ver os desenhos animados, o Vasco virou-se para mim, recriminando-me por lhe ter tornado tão difícil por apenas 40 euros. Levei um pedaço de legumes à boca e perguntei-lhe em que parte é que lhe tinha tornado difícil. Ele queixou-se de que, entre marido e mulher, eu o mandara ligar à mãe por dinheiro. Perguntei-lhe se ele lhe tinha ligado. Ele não respondeu de imediato, por isso soube que o tinha feito. Depois disse-me que a mãe lhe tinha transferido 50 euros. Assenti, dizendo que então o problema estava resolvido. O Vasco pousou os talheres na mesa e disse que o problema não era se tinha resolvido ou não, mas sim a minha atitude. Olhei para ele e pedi-lhe que falasse. Claro, disse que, sendo um casamento, dividir umas dezenas de euros em o teu dinheiro, o meu dinheiro e o dinheiro da mamã era esgotante. Quase me ri, mas não sei porquê. Desta vez senti muito mais tristeza. Perguntei-lhe se, quando transferiu 5.000 euros para a sua mãe, pensou que era o dinheiro do nosso casamento, e apontei que, agora que precisava de 40 euros do meu salário, de repente, já era dinheiro comum. O Vasco franziu o sobrolho, pedindo-me para deixar de trazer à baila o tema dos 5.000 euros. Respondi-lhe que não queria mencioná-lo, mas que se o assunto não estava resolvido, não podia fazer de conta que não tinha acontecido nada. Nesse preciso instante, o meu telemóvel tocou. Era a Amélia. Olhei para o Vasco. Ele desviou o olhar e eu atendi. A voz da minha sogra não chegava a ser um grito, mas claramente não estava contente. Disse-me que o Vasco lhe tinha ligado para pedir dinheiro para a gasolina e perguntou-me se passava alguma coisa entre nós. Respondi-lhe que não se passava nada de grave e que não era caso para tanto que o filho lhe pedisse 50 euros. Parei por aí. Ela continuou, dizendo que um casamento não devia discutir por uns poucos euros, que o filho dela trabalhava o dia todo e que, se ficasse sem gasolina, eu devia dar-lhe o dinheiro. Acrescentou que, se alguém de fora soubesse, rir-se-iam de nós. Respirei fundo e falei-lhe muito devagar, explicando-lhe que eu não controlava o dinheiro do Vasco. A Amélia ficou em silêncio. Continuei, dizendo-lhe que ele tinha acabado de receber os seus 5.000 euros
que os tinha transferido todos para que ela os guardasse e que, se ele precisasse de dinheiro, era lógico que ela lhe devolvesse uma parte. Do outro lado da linha, houve silêncio por uns segundos. Depois, a Amélia argumentou que o dinheiro que ele lhe enviava era para as despesas da família. Perguntei-lhe se a nossa casa não contava como parte dessa família. O Vasco olhou para mim de imediato. Eu mantive o tom normal. A Amélia bufou, dizendo que eu estava a falar de uma maneira muito desagradável. Respondi-lhe que não tinha intenção de lhe faltar ao respeito, mas que apenas estava a fazer o que o Vasco me tinha indicado. Desenrascar-me com os meus 1.200 euros para sustentar 3 pessoas. A Amélia não disse mais nada, simplesmente soltou um "deixamos por aqui" e desligou. O Vasco perguntou-me se era necessário falar-lhe assim à mãe. Devolvi-lhe a pergunta, pedindo-lhe que me dissesse que frase das que eu disse era mentira. Ele não respondeu. Nessa noite, dormimos de costas voltadas, mas a vida tem uma forma muito estranha de ensinar. Não é preciso que ninguém dê lições. Basta deixar que as pessoas paguem as contas que antes outros pagavam por elas. Uns dias depois, o Vasco escreveu-me quase ao meio-dia para me perguntar se eu tinha pedido comida ao domicílio. Respondi que não, que pensava que ele ia almoçar na cantina da empresa. Ele mandou-me um emoji triste e não respondi mais. No outro dia, ligou-me para eu lhe pagar o tarifário de dados do telemóvel porque tinha ficado sem saldo. Eu estava no mercado a fazer compras. Disse-lhe para ele carregar que eu estava ocupada e desliguei para pagar os legumes. Não o desleixei. Às noites, continuava a haver jantar. A sua roupa era lavada juntamente com a do resto da família. Se adoecia, perguntava-lhe se precisava de medicamentos. Mas as despesas pessoais que antes lhe passava por hábito, travei-as. Foi tudo. Uma semana depois, o Vasco chegou a casa, descalçou-se e queixou-se de que tinha tido de comer massa instantânea num supermercado 24 horas. Eu estava a cortar uma maçã para o Martim. Apenas assenti. Ele encostou-se ao umbral da porta da cozinha e perguntou-me se eu não queria saber por quê. Explicou-me que o pessoal do seu departamento ia comer um prato do dia que custava quase 20 euros e que lhe pareceu uma despesa excessiva. Por isso não foi. Quase soltei uma gargalhada. O homem que me tinha dito que 1.200 euros deviam chegar para alimentar 3 pessoas, por fim, começava a dar-se conta de que um almoço de 20 euros por dia soma. Dei um pedaço de maçã ao Martim e perguntei-lhe se a massa estava boa. O Vasco olhou para mim um bocado e disse que eu estava a gozar com ele. Respondi-lhe que estava a perguntar a sério. O Martim, sentado entre nós, levantou a cabeça com inocência e disse ao pai que, se comesse massa ao almoço, jantasse muito à noite, porque eu tinha preparado um peixe delicioso. Ri-me e o Vasco também não conseguiu evitar levantar um pouco o canto dos lábios. O ambiente tenso suavizou-se um pouco, mas só um pouco. Nessa noite, quando o Martim já dormia, o Vasco ficou a olhar para o telemóvel muito tempo na cama. Virei-me e vi que estava a rever o seu histórico de despesas. Gasolina, estacionamento, refeições, dados do telemóvel, cafés com a equipa técnica, eram números que antes nunca tinha tido de memorizar. Não disse nada e ele também não me pediu mais dinheiro. Mesmo ao apagar a luz, o Vasco perguntou de repente se antes era eu que me encarregava de todas essas despesas. Olhei para o teto e respondi-lhe que de todas não, mas que onde faltava, eu cobria. O Vasco ficou em silêncio e eu não dei mais explicações. Há coisas que, por mais que as repita 100 vezes, não se entendem, mas quando se tem de tirar o dinheiro do próprio bolso uma única vez, lembra-se para sempre. No início de junho, a Amélia ligou para dizer que no fim de semana fôssemos todos almoçar. Disse que o Arthur, o meu sogro, tinha conseguido uns ingredientes muito bons de um conhecido da aldeia e queria cozinhar para nós. Aceitei de imediato. Apesar dos problemas com o Vasco, não queria transformar um conflito matrimonial numa ruptura com os meus sogros. No domingo à tarde, os 3 fomos à casa deles na Amadora. Mal abri a porta, ouvi a voz da Amélia da cozinha a pedir-me para entrar e ajudá-la a preparar os legumes. Entrei e disse-lhe que eu tratava disso. O Martim correu para o avô para lhe mostrar o seu novo dinossauro. O Arthur ajustou os óculos, olhou para o brinquedo do tamanho de uma mão
e perguntou-lhe muito sério se o dinossauro comia comida normal ou carne. O Martim respondeu rapidíssimo que comia gomas. A casa inteira desatou a rir. Em momentos assim, a família do meu marido parecia-me muito normal. Havia barulho de crianças, cheiro a refogado, uma panela a ferver em lume brando. A Amélia também preparou uns croquetes, presunto e um bom arroz de marisco. Eu estava a cortar o pão quando ouvi uma mota à porta. Entrou a Carolina, a minha cunhada. Usava um vestido claro, uma mala pequena, tirou os óculos de sol e disse que na rua estava um calor insuportável. Olhei pela porta. A mota tipo scooter estacionada lá fora parecia muito nova, com a matrícula a brilhar. Perguntei-lhe se tinha trocado de mota. A Carolina sorriu, dizendo que a velha já a aborrecia. A Amélia interveio de imediato, dizendo que a mota velha já estava muito estragada e que lhe dava pena que a filha fosse ver clientes com um veículo que dava solavancos. Fiquei um pouco surpreendida. Lembrava-me de que, não há muito tempo, a Carolina se queixava de que o centro de estética que tinha aberto com uma amiga não estava a funcionar e pensava em desistir. Perguntei-lhe se o centro já estava melhor. A Carolina encolheu os ombros, dizendo que tinha desistido porque a sócia era uma tonta e os clientes muito exigentes. Olhei para a mota nova no pátio e perguntei-lhe ao que se dedicava agora. A Amélia, a tirar uns molhos, respondeu com naturalidade que ia descansar uns dias para arejar a cabeça e depois procuraria outra coisa, que ainda era jovem e tinha tempo. A Carolina tinha 29 anos, não 19. Não disse mais nada. Na refeição, todos se sentaram à volta da mesa. A Amélia não parava de pôr comida à Carolina, dizendo-lhe que estava muito pálida. A Carolina ria-se, comentando que tinha engordado 2 quilogramas. O Arthur brincou, dizendo que, estando em casa a comer e a dormir com o serviço incluído, era impossível estar pálida. A Amélia fuzilou o marido com o olhar. A Carolina apoiou os talheres no prato, queixando-se de que o pai estava sempre a meter-se com ela. Depois, virou-se para o Vasco e perguntou-lhe se tinha visto a sua mota nova. O Vasco assentiu. Ela perguntou-lhe se a achava bonita e ele respondeu com um seco: "Está boa." A Carolina recriminou-o pela resposta, dizendo que tinha demorado uma semana a escolhê-la. O Vasco replicou que, se tinha dinheiro, devia comprar algo que se ajustasse às suas necessidades, sobretudo sem ter um trabalho estável. A Carolina fez um beicinho, dizendo que o irmão falava como um velho. A Amélia riu e disse ao Vasco para não se preocupar, que o dinheiro para a mota tinha sido ela a pôr, não lhe o tinha tirado a ele. O Vasco levantou os olhos, surpreendido. A Amélia confirmou que lhe a tinha comprado. Notei que a expressão do Vasco mudou ligeiramente. Ele perguntou à mãe de onde tinha tirado o dinheiro. A Amélia, imperturbável, disse-lhe que do dinheiro que ele lhe enviava. De onde mais? Parei o garfo. O Vasco também ficou calado uns segundos. A Amélia, sentindo a tensão, acrescentou que só custou cerca de 3.500 euros e que a mota anterior estava muito velha. Por isso, lhe comprou uma nova por segurança. A Carolina brincou, dizendo que, ganhando ele mais de 5.000 por mês, 3.500 euros deviam parecer-lhe trocos. Olhei para o Vasco. Ele não sorriu. Perguntei suavemente a Carolina quanto tinha investido no centro de estética. Ela respondeu que não se lembrava bem, mas bastante. Perguntei-lhe se era capital próprio. A Carolina parou de mastigar. A Amélia respondeu por ela, dizendo que o Vasco contribuiu com uma parte e ela com outra. Não continuei a perguntar, mas na minha mente comecei a ligar os pontos. Antes do centro de estética, foi a venda de cosméticos pela internet. Antes disso, uma tentativa de vender roupa importada. Cada vez que a Carolina começava algo, todos diziam que estava a empreender. Cada vez que fracassava, diziam que simplesmente não tinha tido sorte. Nunca ouvi ninguém perguntar o que acontecia com o dinheiro perdido. Um bocado depois, a Carolina contou por iniciativa própria que pensava importar artigos europeus de decoração para casa e vendê-los pela internet. O Vasco perguntou-lhe imediatamente se tinha feito um estudo de mercado. A Carolina encolheu os ombros, dizendo que se outros os podiam vender, ela também. A Amélia voltou a prometer-lhe ajuda para que desta vez corresse bem. O Vasco pousou o prato e recriminou-a,
por ter acabado de fechar o centro de estética, que a roupa não lhe funcionou e os cosméticos também não. Perguntou-lhe quando ia encontrar algo que lhe funcionasse. O ambiente na mesa tornou-se sepulcral. A Carolina fez-se de ofendida, dizendo-lhe que se não queria ajudá-la, que não o fizesse. O Vasco esclareceu que não se recusava a ajudar, mas que lhe pedia que fizesse as coisas a sério. A Carolina soltou uma risada amarga. Disse-lhe que era muito fácil falar para ele, que tinha um bom salário todos os meses numa empresa, mas que nos negócios havia altos e baixos. O Arthur, que até então tinha estado calado, interveio para pedir calma, dizendo que era normal que o irmão a quem a vida corria bem ajudasse a irmã. Olhei para o meu sogro. Ele disse-o com tanta naturalidade, sem qualquer intenção coerciva. Essa mesma naturalidade foi o que me deu arrepios. A Carolina alegrou-se ao ouvir o pai. Passou um pedaço de comida ao Vasco e sorriu, dizendo-lhe que se ela tivesse um marido que ganhasse o que ele ganhava, ficaria em casa sem trabalhar. A Amélia desatou a rir. A Carolina insistiu que estava a falar a sério, que se o irmão não a ajudasse a ela, a quem iria ajudar? Esperei a reação do Vasco. Ele apenas abanou a cabeça e disse-lhe que ela devia aprender a valer-se por si mesma. A Carolina riu, dando-lhe razão de forma condescendente. A conversa desviou-se para a comida, as férias de verão do Martim e as obras dos vizinhos, mas eu já não prestava atenção. De repente, entendi algo. A Carolina não acreditava estar a pedir dinheiro ao irmão. A Amélia também não sentia que lhe estivesse a tirar dinheiro ao filho para o dar à filha. Na mente deles, como o Vasco ganhava bem, era sua obrigação encarregar-se, como um poço no pátio. Quem tem sede, tira água. Ninguém se pergunta de onde vem, nem pensa que um dia possa secar. De volta à casa, o Martim adormeceu no banco de trás, apoiado em mim. Ao chegar, deitei o menino e saí para a varanda para sacudir umas toalhas. O Vasco estava ao meu lado a beber água. Perguntei-lhe se sabia que a sua mãe tinha comprado a mota à Carolina com o dinheiro que ele enviava. Ele negou com a cabeça. Perguntei-lhe o que pensava disso. Ele meditou e disse que, bem, já estava comprada e que a Carolina precisava de se deslocar. Olhei-o fixamente e perguntei-lhe se alguma vez tinha perguntado em que se gastava o dinheiro que mandava. Ele apoiou-se na parede, dizendo que uma vez que o dava à mãe, era ela quem decidia e que, afinal de contas, era para a família. Não discuti, apenas lhe perguntei o que aconteceria se um dia ele deixasse de ganhar 5.000 euros por mês. O Vasco olhou para mim, soltou uma risada leve e disse que, chegado o momento, logo se veria. Perguntei-lhe o que aconteceria se, nesse momento, o Martim precisasse do dinheiro. Ele respondeu-me que eu estava a pensar demasiado no futuro. Repliquei que só pensava no nosso filho. Ele não disse mais nada. Voltei para dentro para tapar o Martim. O menino dormia profundamente, agarrado ao dinossauro de plástico que o avô lhe tinha visto à tarde. Olhei para ele longamente. Antes, acreditava que o problema do nosso casamento era que o Vasco enviava demasiado dinheiro aos pais. Mas depois daquele almoço, entendi que não era tão simples. O dinheiro era apenas a ponta do iceberg. O verdadeiramente preocupante estava por trás. Uma pessoa causava as consequências, outra cobria-lhe as costas e uma terceira punha o dinheiro para resolver. Se isto se repete o suficiente, chega a um ponto em que ninguém o vê como algo anormal. Na segunda-feira de manhã, mal pousei a mala na minha secretária. A diretora do meu departamento chamou-me ao seu gabinete para falar. Pensei que alguma encomenda tinha problemas. A minha empresa estava prestes a mudar o sistema de gestão de encomendas em toda a sua rede europeia. Meses antes, os recursos humanos tinham enviado uma lista para selecionar pessoal que iria fazer formação na Alemanha. Mas eu apenas a tinha olhado por alto. Ao entrar, a minha chefe deslizou uma pasta na minha direção. Disse-me que o meu nome estava na lista final. Fiquei de pedra. Confirmou-me que eram 8 semanas em Frankfurt, a partir de meados de junho. Segurei nos papéis com o coração apertado. Ela olhou para mim e disse-me que eu estava ali há quase 8 anos, que os novos demoravam meio-dia a encontrar erros entre o armazém e o apoio ao cliente, mas que eu, com um olhar, sabia onde estava a falha. A central na Alemanha queria que a equipa de utilizadores-chave
tivesse alguém com experiência real. Sorri com esforço e disse que 8 semanas era muito tempo. A minha chefe apoiou-se na mesa e falou-me com sinceridade. Lembrou-me que eu tinha recusado 2 programas de promoção anteriores por ter um menino pequeno. Disse-me que entendia, mas que o Martim já tinha 5 anos e que, se eu esperasse que as circunstâncias fossem perfeitas, esse momento nunca chegaria. Fiquei em silêncio. Essa frase perseguiu-me toda a manhã. Ao almoço, as minhas colegas brincavam, dizendo que quem lhes dera que lhes tivessem oferecido a elas. Eu ri-me, comentando que se me fosse embora por 2 meses, até as plantas da minha varanda morreriam. Uma colega riu e disse-me que, se as plantas morressem, comprava outras, mas que uma oportunidade profissional assim não volta sempre. Parecia uma brincadeira, mas senti uma pontada. Durante anos, qualquer coisa relacionada com o trabalho do Vasco era tratada por toda a família com absoluta seriedade. Se ele tinha um turno noturno, eu entendia. Se tinha formação de 3 dias, eu desenrascava-me sozinha. Se trabalhava ao fim de semana, eu levava o Martim ao parque, mas quando se tratava de mim, fazer umas horas extras requeria calcular quem ia buscar o menino. Uma viagem de negócios curta requeria conciliar agendas com os avós paternos e maternos. Nunca ninguém me obrigou a recuar. Fui eu mesma que dei um passo atrás tantas vezes que se tornou um costume. À tarde, depois de ir buscar o Martim, liguei à minha mãe. A Elvira atendeu, e ao notar o meu tom, disse-me para ir direta ao assunto. Ri-me, dizendo que não lhe escapava nada, que já tinha 33 anos e ela continuava a tratar-me como uma adolescente. Contei-lhe sobre a formação na Alemanha. Houve um silêncio na linha. Perguntei-lhe o que lhe parecia. A Elvira respondeu-me com outra pergunta. Tu queres ir? Não esperava isso. Disse-lhe que me preocupava com o Martim. Ela insistiu se eu queria ir. Sentei-me num banco do parque enquanto olhava o Martim a correr. Um bocado depois, admiti que sim. A minha mãe sentenciou. Então vai. Lembrei-lhe que eram 8 semanas. Ela disse-me que o Martim ficaria com ela. Apressei-me a mencionar as suas dores de costas. Ela respondeu que lhe doíam as costas, mas não estava inválida, e que, de qualquer forma, o menino passava muito tempo em casa dela no verão. O Martim estava habituado a estar em Sintra, onde a minha mãe vivia. Tinha lá os seus brinquedos e conhecia as crianças do bairro. Mesmo assim, disse-lhe que cuidar dele tantos dias seguidos a esgotaria. A Elvira riu, dizendo que eu o tinha criado 5 anos sem me queixar e que a ela não lhe aconteceria nada por cuidar dele 2 meses. Mordi o lábio. A minha mãe falou mais devagar. Esclareceu-me que não me estava a incentivar a descurar a minha família pelo trabalho, mas que ser mulher e ter família não significava que eu mesma tivesse de fechar todas as portas que se me abriam. Não consegui articular palavra. Nessa noite, quando o Martim já dormia, pousei a pasta sobre a mesa. O Vasco estava a ler notícias no telemóvel. Disse-lhe que a empresa queria mandar-me para a Alemanha por 8 semanas para a formação. Ele levantou os olhos de imediato, surpreendido pela duração. Disse-lhe que começava em meados de junho. Ele endireitou-se. Perguntou o que acontecia com Martim. Expliquei-lhe que tinha pensado em levá-lo para a casa da minha mãe, em Sintra, que o menino não teria colégio e que ele poderia ir visitá-lo aos fins de semana. O Vasco franziu o sobrolho, aborrecido por eu já ter falado com a minha mãe. Pousou o telemóvel na mesa e recriminou-me por não ter consultado com ele um assunto tão importante. Olhei para ele. A sua reação era tão previsível que quase me fez rir. Disse-lhe que era por isso que estávamos a falar agora, mas ele replicou que, pelo meu tom de voz, eu já tinha decidido. Suspirei, esclarecendo que ainda não tinha assinado nada. O Vasco ficou calado um momento e sentenciou que não lhe parecia necessário. Perguntei-lhe por quê. Argumentou que o meu trabalho já estava bom como estava, que ir-me embora por 8 semanas para tão longe poria a casa de pernas para o ar. Perguntei-lhe o que significava bom. Mencionei que ele tinha um bom salário. O meu, disse eu, é estável, trabalho perto e tenho opções de promoção. O Vasco esfregou a testa, dizendo-me que tínhamos um filho e não podíamos fazer o que nos apetecia como antes de casarmos. Senti algo a endurecer dentro de mim. Perguntei-lhe se, quando foi a Bilbao, 2 semanas para a formação,
quando o Martim tinha 2 anos, me perguntou se a casa ficaria de pernas para o ar. O Vasco parou e desculpou-se, dizendo que o dele era diferente, porque ele trabalha em engenharia, e se não fosse, afetava o seu trabalho. Olhei-o nos olhos e perguntei-lhe se o meu trabalho não era importante. Ele respondeu que não tinha dito isso. Eu rebati que era exatamente isso que estava a dizer. O Vasco começou a aborrecer-se, pedindo-me para não encontrar pelo em ovo. Mantive a calma. Só queria saber por que o seu trabalho era sempre obrigatório, enquanto o meu, se não desse jeito à casa, devia ser descartado. Ele ficou mudo. Continuei, dizendo que já tinha renunciado a coisas 2 vezes. Ele justificou que, na altura, o Martim era pequeno. Dei-lhe razão, mas salientei que agora tinha 5 anos. O Vasco perguntou quem se encarregaria da casa. Não consegui conter-me mais, e perguntei-lhe que papel é que ele desempenhava naquela casa. Ele olhou para mim e eu repeti a pergunta. Se eu me fosse embora por 2 meses, ele era o pai do Martim ou apenas um hóspede de aluguer? Ele ficou de uma peça. O ambiente no quarto tornou-se tenso, mas desta vez não tive medo da discussão. Apenas senti cansaço de ter de explicar algo tão sumamente evidente. No dia seguinte, a Amélia soube de tudo. Ligou-me à hora de almoço. Disse-me que o Vasco lhe tinha contado sobre a Alemanha. Eu disse que sim. Ela despejou o discurso de que uma mulher casada e com filhos não podia ir para tão longe, deixando a casa sozinha. Respondi-lhe que ia trabalhar. Ela insistiu que havia mais gente na empresa. Sorri, embora ela não me visse, e respondi-lhe que de certeza que me tinham escolhido porque viam que eu era capaz de o fazer. A Amélia ficou sem fala e murmurou que eu andava muito esquisita ultimamente, que antes não me interessavam essas ambições. Ouvir aquilo aliviou-me enormemente. Talvez ela tivesse razão. Eu tinha mudado, mas não porque me tivesse tornado egoísta, mas porque, pela primeira vez, não me estava a colocar automaticamente no fim da fila. Nessa noite, abri o computador para ler o e-mail de confirmação da empresa. O Vasco passou por trás, olhou para o ecrã e perguntou-me se eu tinha mesmo decidido ir. Assenti. Ele ficou paralisado. Lembrei-lhe que o Martim estaria com a minha mãe, que ele poderia vê-lo aos fins de semana e que a empresa me cobria os voos e o alojamento. Eu não estava a abandonar a minha casa. O Vasco perguntou-me em voz baixa se eu fazia tudo aquilo por ressentimento em relação a ele. Pensei uns segundos e neguei com a cabeça. Se fosse apenas por zanga, não iria. Pousei a mão sobre o rato e cliquei no botão de confirmar presença. Olhei para a mensagem no ecrã longamente. 8 semanas. Antes, só de ouvir isso, teria pensado em 1000 inconvenientes e teria recusado a oferta. Mas naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, pensei noutra coisa. Eu também tinha um trabalho, também era capaz, e a minha vida não podia limitar-se sempre a organizar-se em torno do que os outros consideravam importante. No dia 16 de junho, voei para Frankfurt. Naquela manhã, em Lisboa, tinha refrescado um pouco após as chuvas noturnas. A minha mãe acompanhou-me ao aeroporto com o Martim. O menino não parava de me abraçar pela cintura, a perguntar-me quantas vezes tinha de dormir para eu voltar. Sorri com os olhos marejados, dizendo-lhe que muitas. O Martim começou a contar pelos dedos das mãos. Disse-lhe que eram mais de 10 vezes. Ele olhou para mim com cara de preocupação. Baixei-me à sua altura e prometi-lhe que lhe ligaria todas as noites, que se portaria bem com a avó, que o pai iria vê-lo aos fins de semana e que, no meu regresso, lhe traria presentes. Ele pensou um pouco e sussurrou-me ao ouvido para lhe trazer um dinossauro que andasse. Desatei a rir. As crianças são assim. Uma tristeza imensa pode ser mitigada a meias com um dinossauro de brincar. O Vasco também foi despedir-se de mim. Levou a minha mala até ao controlo de segurança. Ao entregar-me, recomendou-me que comesse bem lá e que não fosse forreta. Olhei para ele e sorri, dizendo que a empresa pagava tudo. O Vasco parou por um instante. Seguramente lembrou-se das nossas discussões econômicas das últimas semanas. Murmurou um seco. Bom, que corra tudo bem. Assenti. Não houve mais palavras afetuosas, mas ao virar-me, vi de relance que ele ficava a olhar para mim. As 8 semanas na Alemanha não foram tão relaxadas como poderia parecer.
Começávamos às 8 da manhã a aprender a operar o sistema, a solucionar erros de dados e a simular incidentes. À tarde, fazíamos práticas e à noite, voltávamos para o alojamento. Muitos dias tinha de continuar a rever documentos no portátil. Havia dias em que estava tão esgotada que adormecia mal tocava na cama. Mas, curiosamente, o meu corpo estava cansado, mas a minha mente estava muito leve. Ninguém me ligava para perguntar se havia ovos no frigorífico. Ninguém me escrevia para eu pagar a fatura do Wi-Fi. Ninguém me pedia dinheiro porque ia jantar fora. Só tinha de me ocupar do que tinha à minha frente. Às noites, fazia videochamadas com o Martim. Um dia, enquanto ele jantava com a Elvira e ainda tinha restos de caldo na boca, gritou-me que tinha caçado um gafanhoto. Perguntei-lhe se o tinha soltado, mas a minha mãe gritou do fundo que lhe tinha escapado das mãos. Que soltá-lo, nada. Parti-me a rir. Na primeira semana, o Vasco foi a Sintra ver o Martim de sábado de manhã até domingo à noite. Na segunda semana, avisou-me de que havia uma avaria na linha de montagem. Por isso, só foi no domingo à tarde. Para a terceira semana, ligou ao Martim por vídeo para lhe dizer que não poderia ir em todo o fim de semana porque estava muito ocupado. O Martim ficou triste. Perguntei-lhe se trabalhava os 2 dias. O Vasco disse-me que sim, que estavam com uma encomenda urgente. Não lhe atirei isso à cara. Simplesmente, comecei a dar-me conta de algo em que antes não tinha reparado. Cada vez que ele estava ocupado, todas as suas responsabilidades com o nosso filho passavam automaticamente para mim. Sem reuniões para nos coordenarmos, sem agradecer, simplesmente acontecia. Estando longe, via com mais clareza coisas que antes dava por garantidas. Em meados de julho, estava no centro de formação quando o meu telemóvel começou a vibrar sem parar. Tinha-o em silêncio. À hora de almoço, vi que tinha 3 chamadas do Vasco, 2 da Amélia e 4 da Carolina. Franzi o sobrolho, a perguntar-me o que se passava para que ligassem todos ao mesmo tempo. Escrevi ao Vasco a perguntar se era urgente. Ele respondeu de imediato a pedir que lhe ligasse à noite. Olhei para o ecrã com inquietação, mas como tinha aulas práticas, guardei o telemóvel. No dia seguinte, as chamadas aumentaram. O Vasco de manhã, a Amélia ao meio-dia. A Carolina escreveu-me a pedir que a ligasse quando pudesse. Não pude responder antes de começar as aulas. Naquele dia, fizemos simulações desde de manhã até quase às 6 da tarde. Deixei o telemóvel na mala. Ao chegar ao alojamento e ligá-lo a carregar, assustei-me. O ecrã mostrava 67 chamadas não atendidas. Fiquei gelada. O Vasco, a minha sogra, a Carolina. A última mensagem do Vasco era muito curta. Liga-me já. Há uma confusão em casa. Liguei de imediato. O Vasco atendeu quase ao primeiro toque, recriminando-me onde me tinha metido. Notei a sua voz muito tensa e perguntei-lhe se o Martim estava bem. Ele disse que sim. Suspirei aliviada e perguntei-lhe o que se passava. Então houve um silêncio e depois ele soltou. A Carolina tem dívidas. Sentei-me na beira da cama e perguntei a quanto ascendiam. Ele disse-me que a Carolina tinha confessado cerca de 10.000 euros. Pensei ter ouvido mal. Perguntei-lhe em que se tinha endividado. Ele mencionou cartões de crédito, mercadoria por pagar e empréstimos pessoais. Fechei os olhos e veio-me à mente a imagem da Carolina naquele almoço na Amadora. A mota nova, os negócios a meias. A frase, se não me ajudas tu, quem me vai ajudar? Perguntei-lhe o que pensavam fazer. O Vasco respirou fundo, dizendo que a sua mãe estava a tentar arranjar o dinheiro porque algumas prestações venciam já. Perguntei-lhe pelo dinheiro que ele enviava à sua mãe. Ele ficou calado, repeti a pergunta. Ele confessou-me que a Amélia lhe tinha dito que o tinha gasto todo. Soltei uma gargalhada seca. Gasto todo? O Vasco cortou-me, dizendo que não era o momento para falar disso. Rebati que por que não. Ele respondeu que porque era uma urgência. Levei a mão à testa e perguntei-lhe o que esperava de mim. O Vasco demorou a responder, mas no final perguntou-me quanto restava na conta poupança do Martim. O sangue gelou-me. Perguntei-lhe por que queria saber. Ele mencionou que se lembrava de que havia cerca de 4.000 euros e pediu-me que lhos transferisse temporariamente. Não disse nada. Ele apressou-se a explicar que era só para pagar o mais urgente e que me devolveria. Perguntei-lhe se lembrava para que era aquele dinheiro.
se tinha consciência de que era um fundo para o nosso filho. Ele hesitou. Levantei-me e fui em direção à janela. Lá fora, em Frankfurt, já tinha anoitecido e os candeeiros refletiam-se no asfalto molhado. Falei-lhe muito devagar. Lembrei-lhe que aquele dinheiro era para o caso de o Martim ter de ser internado no hospital ou se ocorresse um imprevisto grave, poupado mês a mês. O Vasco argumentou que o da Carolina também era um imprevisto. Ri-me e disse-lhe que não. Uma pessoa que gasta acima das suas possibilidades e depois lhe chega a fatura não é um imprevisto. O tom do Vasco tornou-se mais duro, recriminando-me que soava muito fria. Virei-me para o quarto vazio e perguntei-lhe onde estava a ser fria. Ele disse que um familiar estava em apuros. Respondi-lhe que o Martim também era sua família. O Vasco calou-se. Continuei, dizendo que se, no dia seguinte, o nosso filho adoecesse e tivéssemos de pagar algo urgente, quem devolveria esses 4.000 euros ao seu filho? Com que dinheiro o pagaria ele? Ele não respondeu. Perguntei-lhe quanto lhe restava do seu salário daquele mês. Só ouvi a sua respiração. Soube que tinha a resposta. Um bocado depois, a Amélia tirou o telemóvel ao Vasco, ou ele passou-lhe. Não sei bem. A sua voz ressoou a pedir o dinheiro para a Carolina, justificando que os cobradores a estavam a assediar e prometendo devolver-mo. Fechei os olhos e perguntei-lhe onde estava todo o dinheiro que supostamente ela tinha guardado. A Amélia parou. Depois, admitiu que, se tivesse o dinheiro, não me estaria a pedir as poupanças do seu neto, um dinheiro que nem sequer sabiam como me iam devolver. A Amélia mudou de tom de imediato, recriminando-me. Se ia ficar de braços cruzados a ver a sua filha afogar-se. Respondi-lhe com calma. Se cada vez que a Carolina se atira à água, toda a família salta atrás para a salvar, quando é que ela vai aprender a nadar? Do outro lado, houve um silêncio total. Não quis acrescentar mais nada. Pedi para falar com o Vasco e disse-lhe que não lhe ia transferir nada. Ele perguntou-me se tinha a certeza. Eu disse que sim. Ele perguntou-me se não ia pensar melhor. Eu disse que não. E desliguei. As minhas mãos tremiam, não por sentir que tinha ganhado a batalha, mas pela mistura de raiva e tristeza. 4.000 euros não era uma quantia enorme para o salário do Vasco, mas para mim representava anos a renunciar a comprar coisas de que gostava, anos a separar parte dos meus subsídios de férias para ter a tranquilidade de que, se ao meu filho acontecesse alguma coisa, não teria de implorar a ninguém. E para a minha família política, para secar as lágrimas da Carolina, aquele dinheiro convertia-se magicamente no salva-vidas dela. Olhei para as 67 chamadas não atendidas, mas desta vez não devolvi nenhuma. Há salva-vidas que existem para resgatar quem sofre um acidente, mas se continuas a atirar, a quem se recusa a aprender a nadar, no final, acabará por afundar os que estão na margem. Depois daquela chamada, o Vasco não escreveu durante um dia inteiro. Supus que estava a tentar reunir o dinheiro para a Carolina, mas desta vez não lhe perguntei. Às 11 da noite do dia seguinte, o telemóvel vibrou. O Vasco perguntou-me se estava acordada. Eu disse que não. Ele ligou-me de imediato. Soava muito cansado. Disse-me que acabara de chegar de casa dos seus pais. Apoiei-me na cabeceira da cama e perguntei-lhe o que se passava. Houve um longo silêncio e ele confessou. Pedi o dinheiro à minha mãe. Fiquei surpreendida. Que dinheiro? Perguntei. O que lhe tenho enviado estes anos? Não interrompi. O Vasco contou-me que, naquela tarde, tinha saído cedo do trabalho e ido direto à amadora. A Amélia estava a limpar legumes na cozinha e, ao vê-lo chegar, alegrou-se. O Vasco não andou com rodeios. Pediu-lhe que lhe transferisse 15.000 euros. A Amélia levantou os olhos, alarmada, a perguntar para que queria tanto. O Vasco disse-lhe que precisava. Ela desculpou-se, dizendo que o tinha num depósito a prazo. O Vasco perguntou-lhe em que banco. A Amélia deixou cair os legumes e pôs-se na defensiva, recriminando-o por a estar a interrogar. O Vasco sentou-se e disse-lhe que só queria saber, que se estava a prazo, que lhe mostrasse a caderneta, porque precisava de liquidez. A Amélia bateu na mesa, zangada, a perguntar-lhe se a estava a submeter a um interrogatório. O Vasco, ao contar-me isto, suspirou. Perguntei-lhe o que ele lhe tinha respondido.
Disse-me que lhe respondeu que só queria saber onde estava o seu dinheiro. A Amélia explodiu, gritando-lhe que o dinheiro que lhes tinha dado já era deles, que de que dinheiro dele estava ele a falar. O Vasco ficou de pedra. Lembrou a mãe que, durante anos, ela lhe tinha dito que a maior parte do dinheiro o guardaria para nós. A Amélia mudou a versão rapidamente, dizendo que nunca prometeu guardá-lo só para nós, mas para toda a família. O Vasco perguntou-lhe quanto restava então. A tensão na casa aumentou. O Arthur saiu da sala para ver o que se passava. O Vasco dirigiu-se ao pai, a perguntar quanto do seu dinheiro restava. O Arthur franziu o sobrolho, recriminando o filho por auditar os pais. O Vasco explicou o dos 15.000 euros e o depósito a prazo. O Arthur ficou calado. Esse silêncio confirmou as suspeitas do Vasco. Naquela noite, não jantou na Amadora. Voltou para o apartamento, abriu a app do banco e reviu o histórico. 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos. O Vasco nunca fazia contas das suas despesas. Antes, cada vez que recebia, transferia e esquecia-se. Mas ao ver cada transação, 1.500 euros, 2.000 euros, 3.500 euros, meses com quase 5.000 e até mais com o subsídio de férias, disse-me com a voz embargada que, só somando os últimos 3 anos, o valor passava dos 90.000 euros. Apertei o telemóvel com força. Embora supusesse que era muito, a quantia deixou-me tonta. Perguntei-lhe se tinha a certeza. Disse-me que tinha visto cada movimento. Perguntei-lhe o que a sua mãe tinha dito depois. O Vasco riu amargamente. Naquela mesma manhã, tinha voltado pela segunda vez. E já não pediu os 15.000. Pôs o telemóvel na mesa à frente dos pais e disse-lhes que não perguntaria em que o tinham gasto todo, mas queria saber quanto restava desses 90.000 euros. A Amélia olhou para o ecrã longamente e depois começou a enumerar. Reparar as goteiras do telhado por quase 10.000, a remodelação da cozinha, os 3.500 da mota da Carolina. E quando a Carolina teve mercadoria encalhada, a Amélia pagou uma parte. Quando o dos cosméticos fracassou, usou o dinheiro para cobrir o buraco. Quando fechou o centro de estética, ainda devia a renda e o material. A isso somavam-se casamentos, comunhões, ajuda médica para um primo do Arthur. A própria Amélia não se lembrava de todos os detalhes. A cara do Vasco ia ficando gelada. Voltou a perguntar pelas poupanças. A Amélia não respondeu. Ele repetiu. A Amélia gritou que com tantas despesas na casa não sobrava para poupar. O Vasco emudeceu. Então não há nada, disse ele. A Amélia respondeu-lhe que ele falava como se ela o tivesse roubado. O Vasco, tentando manter a calma, perguntou-lhe por que durante anos o tinha feito acreditar que estavam a poupar o dinheiro para ele. A Amélia deu um murro na mesa, a perguntar-lhe se por acaso o tinha dado a estranhos, se o tinha gasto no casino ou se tinha comprado joias às escondidas. O Vasco negou. Então, de que te queixas? Sentenciou ela. O Arthur tomou a palavra, dizendo-lhe que era dinheiro para assuntos familiares, que a Carolina era sua irmã e a casa também era dos seus pais, que nenhum euro tinha sido deitado ao lixo. O Vasco olhou para o pai e perguntou-lhe o que acontecia com a sua própria casa. O Arthur franziu o sobrolho e disse-lhe: "Vives na casa da tua mulher. O que é que te falta?" Essa frase deixou o Vasco sem fala. Confessou-me que naquele instante pensou no nosso apartamento, no colégio do Martim, no dia em que teve de me pedir 40 euros e no caderno que lhe pus à frente. Perguntou à mãe se ela sabia que eu tinha sustentado quase toda a nossa casa estes anos. A Amélia respondeu-lhe rapidíssimo que era o lógico, que a mulher se ocupava da casa e ele do importante. O Vasco respondeu-lhe que o importante era mandar tudo para a Amadora. A Amélia enfureceu-se, atirando-lhe à cara que, quando venderam o terreno para ele estudar, ninguém lhe pediu contas. E agora que ganhava dinheiro e tinha mulher, punha-se a contar cêntimos com os pais. O Vasco disse que não negava o esforço deles, mas que ele tinha uma mulher e um filho. A Amélia replicou de imediato: "Por te casares, os teus pais deixam de ser a tua família?" O quarto ficou em silêncio. O Vasco não me contou mais. Por telefone, só ouvia a sua respiração. Perguntei-lhe a que horas tinha voltado. Ele disse que às 12. Perguntei-lhe se tinha jantado e ele respondeu que não tinha fome. Sabia que ele estava em estado de choque,
não só pelo dinheiro, mas porque, pela primeira vez, uma crença que manteve durante anos vinha à luz e desmoronava-se. Não aproveitei para lhe dizer, eu bem te avisei. Também não o repreendi. Perguntei-lhe como se sentia. Passou muito tempo até que o Vasco falou. Disse que não lhe doía o dinheiro de arranjar a casa, nem lhe doeria se os pais tivessem precisado de verdade, mas sempre pensou que haveria uma parte poupada. A sua voz apagou-se. Acreditava que estava a cuidar de ambas as partes. Respondi-lhe com um suave murmúrio. O Vasco riu com tristeza. Afinal, não cuidei bem de nenhuma. Não soube como o consolar, porque há verdades que, por mais suaves que se digam, doem na mesma. Naquela noite, ao desligar, demorei muito a adormecer. Em Lisboa, o Vasco atravessava uma ponte a conduzir sozinho sob a luz dos candeeiros. Na sua cabeça, não parava de ressoar a frase da sua mãe. Por te casares, os teus pais deixam de ser a tua família. Uma frase que soa a verdade absoluta, mas se uma pessoa tenta demonstrar continuamente que continua a pertencer à sua antiga casa, esvaziando a sua nova casa de tudo o que tem, no final, quantos tetos lhe restarão para voltar? A noite seguinte, o Vasco ligou-me mais cedo. Na Alemanha, era um pouco mais das 9. Tinha acabado de tomar banho e estava a secar o cabelo quando vi no ecrã. Atendi, mas o Vasco não falou de imediato. Depois, perguntou-me se estava muito cansada. Fiquei surpreendida. Há semanas que só falávamos do Martim, de dinheiro ou da Carolina. Disse-lhe que o normal. Ele murmurou algo e calou-se. Desliguei o secador e sentei-me. Pedi-lhe que me contasse o que se passava. O Vasco suspirou e disse-me que queria pedir-me perdão. Não esperava que fosse tão direto. Perguntei-lhe por quê, exatamente. Ele riu baixinho, assumindo que havia muitas coisas. Disse-me que tinha estado a pensar o dia todo, que a partir de agora, quando recebesse, não mandaria tudo à sua mãe. Ouvi em silêncio. Disse-me que separaria primeiro o dinheiro para as despesas de casa, o colégio do Martim, comida, luz, e que abriríamos uma conta poupança para o menino. Lembrei-lhe que continuava a ser responsável pelos seus pais, que eu não lhe tinha pedido para os ignorar. Ele assegurou-me que sabia, mas que lhes daria uma quantia fixa, e se precisassem de algo extra, teriam de o justificar, que acabou-se isso de passar cheques em branco. Se ele me tivesse dito isto um mês antes, ter-me-ia sentido imensamente aliviada. Tinha desejado ouvir exatamente isso. Queria que ele se desse conta de que a nossa família também devia ser a sua prioridade, que o meu salário não podia ser um remendo eterno para as suas carências. Mas, estranhamente, quando ouvi dizer de verdade, não me senti tão feliz como esperava. Perguntei-lhe se estava zangado com a sua mãe. O Vasco hesitou. Admitiu que sim, por ter gasto o dinheiro que ele acreditava que ela lhe estava a guardar e porque se sentia enganado, embora não quisesse usar essa palavra. Disse que o incomodava porque sentia que o dinheiro que tinha ganho com o seu esforço se tinha esfumado. Pedi-lhe que pusesse em alta voz e fiz-lhe uma pergunta. Desde que nos casamos, em que se gastou principalmente o meu salário? Ele não respondeu rápido. Por isso disse, eu. No colégio do Martim, no supermercado, nas faturas, nos medicamentos do menino, em cobrir-te quando te faltava a ti. Sabias disso? Abanei a cabeça, embora ele não me visse. Não, antes não sabias. Ele guardou silêncio. Continuei. Acabaste de descobrir o que se sente quando outra pessoa decide por defeito sobre o teu dinheiro. Por isso te sentes mal. Não te recrimino, Vasco. Só quero que penses bem. Nestes 7 anos, alguma vez pensaste que quase todos os meus 1.200 euros também desapareciam todos os meses pela família? Ele não disse nada. Perguntei-lhe se alguma vez me perguntou quanto eu queria poupar ou o que queria comprar para mim. Também não houve resposta. Sorri com tristeza. Ou sempre pensaste que, se a mulher trabalha, é lógico que o seu salário sustente a casa? Passou um longo tempo até que o Vasco admitiu que, seguramente, tinha pensado assim. Ao ouvi-lo, os meus olhos encheram-se de lágrimas. Não por ele admitir o seu erro, mas porque finalmente estava a dar nome a algo com que eu tinha convivido demasiado tempo. Perguntei-lhe se não via que se parecia com a sua mãe. O Vasco saltou, dizendo, em que é que se parecia? Expliquei-lhe que a sua mãe pensava que,
Como ele ganhava bem, devia sustentar a sua família materna, e ele pensava que, como eu ganhava dinheiro, devia sustentar a nossa. Apontei-lhe que a única diferença era o destinatário, mas a mentalidade era idêntica. O Vasco soltou um suspiro forte. Sabia que essa frase doía, mas não a retirei. Um bocado depois, disse-me que nunca teve a intenção de me explorar, nem de que eu saísse prejudicada. Cortei-o suavemente, dizendo-lhe que não é preciso ter má intenção para magoar alguém. O Vasco calou-se. Olhei pela janela como caía uma chuva fina, a desfocar as luzes dos edifícios à minha frente. Disse-lhe que ele era um grande profissional, que ganhava muito dinheiro, que amava os seus pais e a sua irmã, coisas que eu nunca tinha negado, mas que usava todas essas virtudes para se convencer a si mesmo de que estava a fazer tudo bem. O Vasco perguntou o que devia fazer. Então pedi-lhe que não me prometesse nada, que se quisesse mudar que o fizesse sem mais. Apoiei-me na parede e lembrei-lhe quantas vezes tinha ouvido frases como: da próxima vez terei cuidado, no próximo mês contribuirei, a minha mãe só o guarda. Disse-lhe que já não precisava de o ouvir mais. O Vasco perguntou em voz baixa se eu não confiava nele. Fui sincera: não. Essa resposta deixou-nos a ambos em silêncio. Sabia que doía, mas se lhe dissesse que sim só para o consolar, tudo voltaria a ser igual. Ele suspirou, dizendo que entendia. Neguei com a cabeça, esclarecendo-lhe que ele apenas acabara de o ouvir, que para o entender, teria de esperar que ocorresse outra crise. De Lisboa, o Vasco ficou em silêncio longamente e depois sussurrou que mu demonstraria. Não respondi. Não é que quisesse pô-lo à prova. É que entendia algo muito básico. As pessoas mudam facilmente quando sofrem e prometem facilmente quando estão desapontadas. Mas quem é alguém na realidade? Só se vê quando volta a enfrentar a mesma decisão que uma vez o fez errar. Após essa chamada, o Vasco começou a fazer pequenas mudanças. Transferiu dinheiro para a minha mãe, para as despesas do Martim, sem que ninguém lhe o pedisse. A Elvira ligou-me surpreendida, dizendo que ela lhe tinha dito que não era preciso, mas que ele insistiu. Disse à minha mãe para o guardar para o menino. O Vasco também me mandou a foto de uma nova conta poupança em nome do Martim. Olhei para a foto um bocado. Não podia negar que ele estava a tentar. No fundo, albergava uma centelha de esperança. 7 anos de casamento não se apagam em algumas semanas. Às vezes, ao ver o Martim perguntar por vídeo quando voltaríamos com o pai, pensava que se o Vasco mudasse de verdade, talvez a família ainda tivesse salvação. Mas, entretanto, em Lisboa, outra situação estava a cozinhar-se. Os credores da Carolina estavam a encurralar lá. O dinheiro que ela tinha declarado à sua família não era nem de longe suficiente para cobrir o iminente. A Amélia não se atrevia a ligar ao Vasco porque tinham acabado de ter uma discussão tremenda por causa do dinheiro. Passava as horas a olhar para a agenda do telemóvel sem se atrever a ligar. No meio do seu desespero, lembrou-se de algo. Conservava uma chave suplente da nossa casa há 3 anos. Essa chave não tinha nada de especial. Há 3 anos, o Martim costumava ter amigdalites com as mudanças de temperatura. Às vezes o Vasco e eu estávamos a trabalhar, por isso a Amélia ia buscar o menino. Subia-o para o apartamento e esperava que voltássemos. Uma vez que eu tive uma viagem de negócios expresso e o Vasco estava de serviço, fui eu mesma que fiz a cópia e a dei à minha sogra. Disse-lhe para aguardar para o caso de algum dia demorarmos e assim não terem de esperar na rua. A Amélia guardou-a. Ele adoecia menos e eu esqueci-me de a pedir de volta. Nunca pensei que algo entregue com base na confiança seria usado para outro fim. No final de julho, a Carolina deixou de dormir. No início, disse à família que os cobradores a pressionavam, mas as mensagens não paravam de chegar. Durante as refeições, o seu telemóvel vibrava sem tréguas. A Carolina punha-o virado para baixo, mas voltava a vibrar. A Amélia perguntou-lhe quem ligava tanto. A Carolina, histérica, gritou que já sabia, para a deixar em paz. A Amélia não entendia porque ela estava como uma alma penada. A Carolina confessou que lhe exigiam um pagamento iminente e que precisava que o irmão fizesse algo. A Amélia fez-lhe ver que o Vasco já não estava para aí virado, que desde que eu me pus firme, ele tinha mudado.
A Amélia não queria pedir mais ao Vasco. Ele tinha lhe deixado bem claro para não voltar a mencionar os problemas da Carolina, que com 29 anos devia aprender a resolvê-los. A Amélia, essas palavras tinham-lhe tirado o sono. Mas para ela, uma filha, por muito que erre, é sua filha. Vê-la chorar matava-a, mas mal lhe restava dinheiro nas mãos. Naquela tarde, a Carolina estava sentada no sofá, com olheiras e despenteada. Disse à mãe que no dia seguinte tinha de entregar quase 4.000 euros. A Amélia assustou-se e perguntou-lhe de onde ela tiraria isso. A Carolina admitiu que não sabia. A Amélia atirou-lhe à cara que tinha dito que 10.000 euros era toda a dívida. A Carolina baixou a cabeça. A Amélia compreendeu que ela lhe escondia mais coisas. A Carolina levantou-se desesperada, a pedir que não lhe fizesse mais perguntas, que se soubesse como pagar não estaria ali sentada, e desatou a chorar. A Amélia, vendo a filha assim, amoleceu. Foi ao seu quarto e rebuscou nas gavetas à procura de algo de valor. Papéis velhos, envelopes e uma caixinha onde guardava chaves. Ao remexer, caiu ao chão uma chave prateada. Ao apanhar, lá, viu que tinha o autocolante de plástico, onde eu tinha escrito Catarina. A Amélia ficou imóvel. Nesse momento lembrou-se do meu porta-joias. Alguma vez, de visita à nossa casa, tinha-me visto abri-lo para uns brincos, deixando à vista um fio e uma pulseira de ouro. Essas duas peças tinham-me sido dadas pela Elvira antes do meu casamento. A minha mãe não é rica, mas deu mais dizendo que me serviriam de colchão para o caso de alguma vez precisar, porque num casamento nunca se sabe. Conservei-as intactas durante anos. Quase não as usava. No total, seriam uns 20 ou 30 de ouro de boa qualidade. Nessa mesma noite, a Amélia chamou a Carolina ao seu quarto, pôs a chave sobre a cama. A Carolina perguntou de que era. A Amélia baixou a voz e disse que era da casa do irmão e que se lembrava de que eu tinha umas joias de ouro lá. A Carolina entendeu no momento e perguntou-lhe se ela pretendia que fosse roubá-las. A Amélia retificou de imediato. Pedi-las emprestadas. A Carolina assustou-se e disse que não. A Amélia pediu-lhe que ouvisse. Disse-lhe que eu estava na Alemanha, que podia pegá-las, penhorá-las, para conseguir dinheiro rápido, e quando tivesse dinheiro, recuperava-as e devolvia-as ao seu lugar sem que ninguém soubesse. A Carolina negou freneticamente, advertindo que se entrasse sem permissão e o irmão soubesse, a mataria. A Amélia franziu o sobrolho, acusando-a de dizer disparates, que ele estaria sempre do seu lado. A Carolina olhou para a chave, entrelaçando as mãos, e suplicou à mãe que ligasse ao Vasco, que se ele não lhe desse, pois nada. A Amélia replicou que no dia seguinte iriam procurá-la à sua própria casa. A Carolina calou-se. A Amélia pegou-lhe nas mãos e prometeu-lhe que, se o fizesse, ela assumiria a responsabilidade, que se eu perguntasse, ela diria que foi ela que disse à Carolina. A Carolina continuava assustada, lembrando que aquele ouro era um presente da minha mãe. A Amélia usou a sua última cartada. Somos família. Achas que a tua cunhada ia ver-te afundar e deixar as joias lá guardadas? Essa única frase converteu um roubo em algo que parecia razoável. A Carolina olhou para a chave longamente e finalmente pegou nela. Na tarde seguinte, o Vasco estava na fábrica. Eu continuava na Alemanha e o Martim em Sintra com a minha mãe. O patamar da nossa casa estava vazio. A Carolina, com uma máscara posta, abriu a porta e entrou. Não remexeu em nada. Talvez isso a tenha feito sentir que não era uma ladra. Foi direta ao quarto, abriu a gaveta e tirou o porta-joias. Ao abri-lo, as duas peças estavam lá. Pegou no fio, hesitou um momento e largou-o. Ficou parada uns minutos. Mais tarde, a pensar nisso, perguntei-me se a Carolina teria seguido em frente sem o apoio da sua mãe. Mas o seu telemóvel vibrou com uma mensagem de assédio pela dívida. A Carolina fechou os olhos, pegou no fio e na pulseira, fechou a caixa, deixou-a no seu sítio exato e fechou a gaveta. Nessa mesma tarde, a Carolina foi a uma loja de compra e venda de ouro. Usou o seu próprio cartão de cidadão para fazer o negócio, afirmando que as joias eram suas. Ao precisar de dinheiro urgente, o que lhe deram foi muito inferior ao seu valor real. Com o dinheiro na conta,
A primeira coisa que fez foi pagar a dívida iminente. A segunda foi ligar a Amélia para confirmar que já estava feito. A sua mãe perguntou quanto lhe tinham dado. A Carolina disse-lhe o valor. A Amélia calou-se uns segundos e sentenciou que pelo menos tinham resolvido isso e que depois logo veriam como as recuperar. Ninguém me ligou. Ninguém me perguntou se eu estava de acordo. Na cabeça deles, eram apenas 2 peças de ouro que tinham saído a dar uma volta e regressariam. Mas há coisas que, uma vez que as mudas de sítio, mesmo que as devolvas intactas, já não significam o mesmo. Naquele momento, eu não sabia nada do saque ao meu quarto. Continuava a levantar-me para ir às aulas e a ligar ao Martim de noite. O Vasco mandava-me fotos das compras que ele mesmo fazia, acompanhadas de mensagens tipo: "Já vou aprendendo a desenrascar-me." Eu via essas mensagens e até sorria. Pensava que os choques que tínhamos tido estavam a fazer amadurecer o meu marido. Não sabia que na minha casa, o lugar que eu acreditava ser mais seguro, a caixa que a minha mãe me ofereceu pesava agora vários gramas a menos. E o mais doloroso, quem abriu aquela porta não foi um ladrão desconhecido, mas alguém que entrou com a mesma chave que eu entreguei, confiando na minha família política. No dia 12 de agosto, voltei a Lisboa. O avião aterrou numa tarde de mormaço sufocante. Ao sair do aeroporto, a temperatura era muito mais densa do que na Alemanha. Fui a puxar a mala em direção à zona de chegadas e vi o Vasco ao longe. Usava uma camisa azul clara, o telemóvel numa mão e um saco de papel na outra. Ao ver-me, aproximou-se depressa e pediu-me a mala. Sorri e disse-lhe que podia sozinha, mas ele insistiu. Larguei a asa. Não sei por quê. Um gesto tão pequeno fez-me relaxar por dentro. O Vasco estendeu-me o saco de papel. Eram uns doces para o caminho, sabendo que de certeza que vinha com fome. Olhei para ele e perguntei-lhe se os tinha comprado ele. Ele riu, dizendo que quem mais. Achei piada ao seu avanço. Ele também sorriu, dizendo que estava a tentar somar pontos. No carro, contou-me que tinha ido a Sintra buscar o Martim de manhã. O menino estava em casa à minha espera, porque se recusou a vir ao aeroporto para ficar a vigiar a porta para mim. Ouvir isso deu-me vontade de rir e de chorar do quanto sentia a sua falta. Ao chegar a casa, mal abri a porta, o Martim saiu a correr e abraçou-me com todas as suas forças antes que eu pudesse largar a mala. Colou a cara na minha barriga e soltou-me de repente que eu me tinha ido embora por muitíssimo tempo, que tinha contado até 20 e depois se tinha cansado. Abracei-o com os olhos úmidos. Ele perguntou-me se o dinossauro que lhe encomendei me tinha salvo. O Martim largou-me de seguida. O Vasco, atrás de nós, partiu-se a rir, comentando que as crianças são assim. Primeiro o presente. Naquela tarde, a casa encheu-se de risos. Há muitíssimo tempo que não me sentia tão à vontade. O Vasco até abriu o frigorífico para me mostrar que tinha comprado o jantar e pediu-me para não cozinhar. Vi os Tupperwares perfeitamente arrumados e, espantada, perguntei-lhe se ele tinha mesmo ido ao supermercado sozinho. Ele disse que sim e que tinha perguntado à funcionária que legumes levar. Ri-me às gargalhadas. O Vasco olhou para mim e disse-me baixinho que já me tinha avisado que estava a aprender. Nessa noite, com o Martim já a dormir, o Vasco mostrou-me o seu telemóvel. Tinha configurado uma transferência periódica e fixa para os seus pais. Já não havia mais recebo 5.000. Mando 5.000. Disse que tinha feito contas. Primeiro a nossa casa. Primeiro o Martim. Os pais dele também, mas com um limite. Olhei para o ecrã, espantada, e perguntei-lhe se era a sério e se não o fazia por ressentimento com a sua mãe. Ele negou com a cabeça. Admitiu que no início esteve zangado, mas que depois pensou que eu tinha razão. Não podia ganhar dinheiro e deixar que outros se ocupassem do resto. Não disse nada. A verdade é que amoleci. 7 anos não se apagam em algumas semanas, mas era inegável que o Vasco estava a tentar mudar pouco a pouco. Até me perguntou pela formação. Contei-lhe que me tinham oferecido o cargo de chefe de operações no novo centro no Porto. Ele ficou surpreendido. Esperei que se negasse redondamente, como costumava fazer. Mas só perguntou pelo salário. Disse-lhe que seriam cerca de 1.800 euros líquidos mais bônus. Ele assentiu e perguntou-me se eu queria aceitar. Sostive-lhe o olhar. Essa pergunta raramente tinha saído da sua boca.
Não me perguntou se alguém cuidaria da casa nem se era necessário, mas sim se eu queria. Disse-lhe que não tinha decidido, que a empresa me dava uns dias para pensar. Ele sugeriu que pensasse bem e o assunto ficou por ali. Nessa noite, a dormir ao lado do meu marido, pela primeira vez em meses, pensei que talvez o nosso casamento ainda tivesse remédio. Assim pensei até a tarde seguinte. Abri a mala para tirar uns documentos e metê-los na mesinha de cabeceira do quarto. O meu porta-joias estava no fundo. Mal o vi. Notei que estava um pouco de lado. Tenho uma mania muito peculiar. As coisas que uso pouco, ponho-as sempre numa posição exata. Aquela caixa estava há anos encostada no canto esquerdo, debaixo de uns papéis de garantia. Nesse dia, estava deslocada. Tirei-a, abri-a, e os 2 compartimentos estavam vazios. Fiquei de pedra. Rebusquei uma e outra vez. O fio e a pulseira que a minha mãe me deu não estavam lá. Chamei o Vasco com uma voz tão estranha que ele veio a correr da sala. Apontei-lhe para o porta-joias e perguntei-lhe onde estavam as minhas peças de ouro. O Vasco olhou e franziu o sobrolho. Disse que não sabia e jurou que não lhes tinha tocado. Olhei-o na cara e não parecia mentir. Começou a abrir outras gavetas, a perguntar se as teria posto no outro lado. Cortei-o em seco, afirmando que sei perfeitamente onde estão as minhas coisas. Ficamos em silêncio. Perguntei-lhe quem tinha entrado em casa enquanto eu estava fora. Ele respondeu que ninguém. Insisti. Ele ficou pensativo e lembrou-se de que a sua mãe tinha ido lá umas 2 vezes no início. Olhei-o fixamente e mencionei a Carolina. Ele negou, dizendo que não sabia. Lembrei-me da câmara de segurança do corredor. A administração do prédio guardava as gravações durante um tempo. Na manhã seguinte, descemos para perguntar. Não mencionamos o roubo no início. Apenas pedimos para rever um dia concreto por suspeitarmos de alguém a entrar na nossa ausência. Ao cruzar as datas, vimos a imagem da Carolina no corredor. Ia sozinha, abriu com a chave e saiu quase 1 hora depois. Olhei para o ecrã, petrificada. O Vasco ao meu lado estava pálido como papel. Jurou que não sabia que ela tinha ido. Não lhe respondi. Não ia tirar conclusões precipitadas só com o vídeo. Provava que a Carolina tinha entrado. Não que levasse as minhas joias ao sair, mas sabia que tinha de perguntar. Nessa mesma tarde, fomos à casa dos meus sogros na Amadora. A Amélia estava a ver televisão. Ao ver-nos, cumprimentou-me como se nada fosse, queixando-se de que eu não lhe tinha avisado para ela ter ido ver o Martim. Sentei-me à frente dela. Perguntei-lhe diretamente se, durante a minha viagem à Alemanha, tinha dado as chaves da minha casa à Carolina. O seu rosto mudou uma fração de segundo, mas eu notei. Respondeu que a Carolina tinha ido tratar de umas coisas para o Vasco. O Vasco virou-se e perguntou-lhe que coisas. A Amélia, nervosa, hesitou, dizendo que talvez tivesse ido vigiar a casa. Não levantei a voz. Simplesmente disse a Amélia que as 2 peças de ouro que a minha mãe me ofereceu antes do casamento já não estavam na gaveta. O quarto emudeceu. O Arthur saiu do corredor a perguntar o que se passava. Continuei a olhar para a Amélia e perguntei-lhe se sabia onde estavam. Ela não respondeu. Virei-me para a Carolina, que estava de pé à porta com a cara rígida. Perguntei-lhe o que tinha feito na minha casa no dia em que foi. Ela olhou para a mãe e para o irmão e disse que só tinha estado um bocado, que eu o sabia. Mencionei a câmara do corredor. A Carolina pôs-se na defensiva, dizendo que a câmara gravava, mas ela não tinha feito nada. Assenti e olhei-a nos olhos. Perguntei-lhe então onde estavam as joias. Ninguém falava. Segundos depois, a Carolina escapou-se. Só as pedi emprestadas. O Vasco virou-se de repente para ela. A Carolina assustou-se por o ter dito. Senti o peito a congelar. Perguntei-lhe para onde as tinha levado. A Carolina mordeu o lábio. Perguntei-lhe em que casa de penhores estavam. A Carolina, ofendida pela vergonha, disse que, por sermos família, não era preciso que eu me pusesse assim por umas joias. Levantei a mão, cortando-a. Exigi o nome da loja, a morada e a quantia que lhe deram. A Amélia interveio, pedindo-me para falar com ela, confessando que foi ela quem disse a Carolina para as tirar. Olhei para a minha sogra e assenti secamente. De acordo, depois falarei consigo. Voltei a olhar para a Carolina. 7 dias de prazo. O Vasco saltou, dizendo que ele me garantia que em 7 dias
faria com que as recuperasse. Olhei para o meu marido e soltei um rotundo não. Ele ficou pasmado. Adverti-o que não queria que ele pagasse por ela. Olhei novamente para a Carolina, 7 dias para as recuperares e me devolveres as mesmas peças exatas. A Carolina baixou a vista. Levantei-me. A Amélia chamou-me, dizendo que se era preciso ser tão dura. Parei na porta sem me virar e disse-lhe que lhe estava a dar 7 dias para que este assunto ainda pudesse ser resolvido entre portas. A caminho de casa, o Vasco conduziu sem dizer palavra. Eu olhava pela janela, vazia por dentro. Que estranho. Eram joias de valor. Mas naquele momento não me doía o dinheiro, doía-me a chave. A chave que dei à minha sogra para que cuidasse do meu filho. Dei-lhe com base na confiança e usaram essa mesma confiança para entrar na minha casa, abrir o meu armário e decidir por mim que as minhas coisas podiam ser pedidas emprestadas. Há coisas materiais que se podem voltar a comprar, mas quando a tua família política faz com que te questiones se a tua própria casa é segura, o que te tiram já não é só ouro. Naquela noite, a Carolina escreveu-me passava das 11. Mandou-me a morada de uma loja de compra e venda de ouro, uma foto do recibo do penhor cortada nos cantos e um áudio a dizer que as minhas coisas estavam lá e que estava a procurar o dinheiro. Olhei para o ecrã um bom bocado. Pelo menos tinha-o admitido por escrito. Não discuti mais. Apenas lhe respondi. Disse-te que tens 7 dias. Depois, fiz capturas de ecrã de toda a conversa e guardei-as numa pasta do computador. Na manhã seguinte, liguei à minha mãe. Perguntei-lhe se ainda conservava o certificado de compra do ouro. A Elvira intuiu algo e perguntou-me se havia problemas. Fiquei calada uns segundos. Apenas lhe pedi que mo procurasse. Ela não fez mais perguntas. À tarde mandou-me fotos do certificado antigo, já amarelado, juntamente com umas fotos do dia do meu casamento, onde se via o fio no meu pescoço e a pulseira que ela mesma me pôs. Escreveu-me dizendo que dói perder o ouro, mas dói mais que te tratem como se as tuas coisas não fossem tuas. Li aquilo e senti um nó na garganta. Respondi-lhe que lhes estava a dar uma margem para resolverem. A minha mãe respondeu que a decisão era minha, que nem me incentivava a montar um escândalo, nem me pedia para engolir. No segundo dia, a Carolina não disse nada. No terceiro, escreveu-me a pedir mais uns dias, porque ainda não tinha reunido todo o dinheiro. Perguntei-lhe quanto tinha. Ela não respondeu diretamente, apenas disse que o estava a procurar. Não perguntei mais. No quarto dia, ligou a Amélia. Desta vez, a sua voz soava muito mais amável. Pediu-me que desse mais tempo à rapariga, que estava muito sobrecarregada. Eu estava na cozinha a limpar legumes e continuei na minha. Lembrei-lhe que lhe tinha dado 7 dias. A Amélia queixou-se de que 7 dias era muito pouco tempo. Respondi-lhe que, para as roubar, demoraram menos de 1 hora. Houve um silêncio absoluto do outro lado. Sabia que era cortante, mas não retirei. Depois, a Amélia disse para eu não me fixar nos tempos, que de qualquer forma as ia devolver. Perguntei-lhe quando. Ela murmurou que quando tivesse o dinheiro, deixei os legumes de lado e perguntei-lhe se tinha a certeza disso. Ela não respondeu. Acrescentei que não me valia um A de devolver, que só queria as minhas joias no seu sítio. A Amélia suspirou, dizendo que entre familiares, se eu me pusesse tão dura, depois não poderíamos nem olhar-nos na cara. Sorri levemente e repliquei que estava a fazer isso precisamente para que, no futuro, ainda nos restasse cara para nos olharmos. Desligou, muito aborrecida. Naquela noite, o Vasco chegou tarde. Depois de se trocar, sentou-se à mesa. Disse-me que tinha estado a falar com a Carolina. Perguntei-lhe o que ela lhe tinha dito. Que estava a pedir dinheiro emprestado a um conhecido. Perguntei-lhe se ele lhe tinha dado dinheiro. O Vasco negou com a cabeça, redondamente, e lembrou-me que me tinha prometido que este assunto ela teria de o resolver sozinha. Pela primeira vez naqueles dias, senti-me um pouco aliviada. Não o louvei, mas assenti com a cabeça. Na noite seguinte, a Carolina ligou diretamente ao Vasco. Ele pôs em alta voz porque eu estava ao seu lado. A voz da Carolina soava chorosa, a dizer que lhe faltava muito pouco dinheiro. O Vasco perguntou quanto. Ela disse que cerca de 400 euros e que tinha perguntado a toda a gente
e ninguém lhes dava. O Vasco perguntou o que ia fazer. A Carolina calou-se. Um bocado depois, suplicou-lhe que lhe emprestasse o dinheiro. O Vasco olhou para mim, mas eu não disse nem ai nem ui. Ele respondeu ao telemóvel que não lhe ia dar. A Carolina ficou petrificada e recriminou-o por ter o dinheiro. O Vasco sentenciou que tê-lo não significava ter de lhe dar. A voz da Carolina começou a subir de tom, a justificar que era para tirar as minhas joias da loja de penhores, não para ir para a festa. O Vasco respondeu-lhe, taxativo, que se as tinha tirado, tinha de as recuperar. A Carolina acusou-o de haver afogar-se e não fazer nada, sendo seu irmão. O Vasco fechou os olhos. Vi que ele apertava os punhos, mas manteve-se firme. Ninguém te está a deixar morrer. Estás a pagar as consequências do que tu fizeste. Ouviu-se um soluço abafado e a Carolina desligou. Olhei para o meu marido. Ele ficou pensativo e disse que era muito duro. Dei-lhe razão. Disse-lhe que entendia que, ao ouvi-la chorar, sentisse pena. Assenti. Sentir pena não é mal, mas não convertas a pena em viver a vida dela por ela. O Vasco não acrescentou mais nada. No 6º dia, a Carolina continuava sem as ter recuperado. O 7º dia caiu numa quinta-feira. Desde de manhã, não enviei nenhuma mensagem. Queria ver se a Carolina se lembrava da sua promessa. Às 5 da tarde, nada. Às 7, nada. Passava das 8, o Vasco ligou à irmã, mas ela não atendeu. Perto das 9, a Carolina devolveu a chamada. O Vasco perguntou-lhe diretamente pelas joias. A Carolina, exausta, disse que não tinha conseguido o dinheiro. O Vasco recriminou-a por o prazo se ter cumprido e não ter avisado. A Carolina defendeu-se, dizendo que o que lhe ia dizer. O Vasco, irritado, disse-lhe que pelo menos desse a cara. A Carolina explodiu. Tu falas muito fácil. Onde quer que vá, assediam-me por causa das dívidas. Chego a casa e assedias-me tu. O Vasco respondeu que, afinal de contas, ela devia o dinheiro, que ela mesma não o negava, e perguntou-lhe quando pensava resolver. A Carolina guardou silêncio uns segundos e de repente explodiu. Mudaste desde que a Catarina voltou da Alemanha. O Vasco franziu o sobrolho, a perguntar o que eu tinha a ver com isso. A Carolina atirou-lhe à cara que antes, quando os seus negócios corriam mal, ele nunca lhe falava mal, mas que agora, por umas malditas joias minhas, a estava a tratar como uma estranha e a calcular cada cêntimo. A sala ficou num silêncio sepulcral. Eu estava sentada na mesa da sala de jantar. O Vasco, de pé no meio da sala com o telemóvel na mão, perguntou muito devagar à Carolina o que acabara de dizer. Ela, ainda a quente, desafiou-o. Por acaso minto? Levas anos a ajudar-me e não se passava nada. Agora que a Catarina monta o número, tratas-me como se não fosse do teu sangue. O Vasco não se zangou de repente, apenas lhe perguntou. Achas que as vezes que te ajudei foi por obrigação? A Carolina não respondeu. O Vasco prosseguiu. Achas que era o que te correspondia? Baixou a voz drasticamente. Dava-te o dinheiro para te levantares, não para te habituares a cair e ficares aí à espera que eu te tire. A Carolina desatou a chorar, dizendo-lhe que era muito fácil dar discursos agora. O Vasco sentenciou que falava muito tarde e desligou. Ficou imóvel muito tempo. Não me aproximei. Um bocado depois, sentou-se a esfregar as mãos e disse, como que a falar consigo mesmo, que nunca pensou que ela o visse assim. Eu murmurei que talvez nem ela mesma se desse conta de que o pensava. O Vasco olhou para mim e eu acrescentei. Quando alguém é ajudado durante demasiado tempo, esquece-se de que era uma ajuda. Ele baixou a cabeça. Nessa noite, às 10 em ponto, abri o calendário da minha mesa. O 7º dia tinha acabado. Tracei uma linha sob a data e fechei-o. O Vasco perguntou-me o que ia fazer. Respondi-lhe que eu já tinha cumprido a minha parte, dando-lhe 7 dias para emendar o seu erro. Peguei no telemóvel. Agora, toca-me proteger-me a mim. Liguei à minha mãe. A Elvira atendeu de imediato. Pedi-lhe que viesse a Lisboa no dia seguinte para me ajudar. Ela não perguntou nada. Apenas se eu queria que nos sentássemos a falar. As duas famílias. Eu disse que sim. Ela disse que de acordo. Desliguei. O Vasco olhava-me do outro lado da mesa, em silêncio. Não houve gritos, nem murros na mesa, nem lágrimas.
Mas nessa noite, compreendi que os 7 dias não eram só para recuperar o ouro, mas sim para verificar se um adulto era capaz de assumir as consequências dos seus atos. E, ao acabar o prazo, a resposta era mais do que evidente. Na manhã seguinte, a minha mãe chegou a Lisboa muito cedo. Não veio acompanhada de ninguém. Não chamou familiares nem testemunhas. Trazia apenas um pequeno saco de pano com o certificado original das joias e algumas fotos do meu casamento. Mal entrou, olhou-me de cima a baixo e perguntou-me se eu tinha dormido. Sorri e disse-lhe que mais ou menos. Ela olhou para as minhas olheiras, mas não disse nada. Apenas me pediu para lhe preparar um chá. Pelas 9, chegaram o Arthur, a Amélia e a Carolina. O Vasco já estava em casa. O Martim, eu tinha-o mandado para o andar de baixo, para a casa de uma vizinha de confiança, para brincar um bocado. Não queria que o menino estivesse no meio de uma conversa de adultos, onde qualquer um podia perder as estribeiras. O Arthur sentou-se e a primeira coisa que disse foi que pensava que os assuntos de família deviam ser resolvidos hoje mesmo, sem mais demoras. Servi o chá, dando-lhe razão. A Carolina sentou-se na beira da cadeira, a torcer as mãos. A Amélia não me olhava na cara. A minha mãe, à frente de todos, tinha uma expressão tão serena que me assustou. A Elvira era assim. Quanto mais zangada estava, menos falava. Não andei com rodeios. Dirigi-me a Carolina e pedi-lhe que contasse. A Carolina levantou os olhos, confusa, e perguntou o que tinha para contar. Eu disse-lhe, o do ouro. A Amélia saltou de imediato, dizendo que a Carolina já sabia que tinha agido mal e que devíamos falar como família. Olhei para a minha sogra e pedi-lhe que deixasse a Carolina falar. A Amélia apertou os lábios. A Carolina, com a voz quase inaudível, admitiu que lhe faltava dinheiro. Perguntei-lhe o que fez depois. Ela disse que pegou na chave. Perguntei-lhe de onde tirou a chave. Olhou para a mãe. A Amélia respondeu por ela. Fui eu que lhe a dei. Voltei a Carolina e perguntei-lhe para que entrou na minha casa. Para as joias. Perguntei-lhe para onde as levou. Para penhorar. Perguntei-lhe se eu estava a par de alguma coisa. A Carolina baixou a cabeça e disse que não. Assenti ligeiramente. Com isso, bastava-me. A Amélia argumentou rapidamente que não as tinha levado para sempre, que era apenas um empréstimo. A minha mãe, calada até então, levantou os olhos. Fez uma pergunta à minha sogra, muito suavemente. Amélia, deixe-me perguntar-lhe uma coisa. A minha sogra olhou-a. Se eu for à sua casa, abrir o seu armário, pegar em algo seu, penhorá-lo, e depois lhe disser que apenas o pedi emprestado, assim parece-lhe que isso é um empréstimo? A Amélia ficou vermelha e argumentou que éramos família. A minha mãe assentiu com a cabeça. Já entendo. Falou com extrema lentidão. Precisamente por sermos família, é quando mais se tem de saber onde estão os limites. O Arthur tossiu. Dirigiu-se à minha mãe dizendo que entendia que lhe doesse, mas que, como se costuma dizer, é melhor aguentar e procurar a paz. Disse que a coisa não era tão grave, que o ouro continuava na loja e que eles procurariam como o recuperar. Ao ouvir isso, pousei a chávena na mesa e chamei-o pelo seu nome. O Arthur olhou para mim. Antes, eu pensava como o senhor, disse eu. Ele fez um Continuei a explicar que durante 7 anos tinha aguentado muitas coisas. Ele pediu-me para não trazer à baila histórias do passado. Sostive-lhe o olhar. Esclareci que não estava a remexer o passado, mas que aguentar também tem um limite. Aguentar uma má resposta para evitar discutir, vale. Aguentar para que haja paz, vale. Mas se uma pessoa aguenta para que os outros pensem que tem o direito de decidir sobre o meu dinheiro, o meu tempo e agora as minhas propriedades, Arthur, isso já não é aguentar pela família. O meu sogro franziu o sobrolho, temendo que eu fizesse uma montanha de um grão de areia. Respondi-lhe que também o temia. Ele pediu-me para parar. Neguei com a cabeça, dizendo que já tinha parado durante 7 dias. Ele insistiu, acusando-me de me estar a tornar cada vez mais teimosa e dizendo que por 2 joiazinhas tínhamos a família toda reunida. A minha mãe interveio, sentenciando que a ela não lhe doíam os 30 de ouro. A Amélia ficou sem fala. A minha mãe apontou para mim com o dedo. Dói-me a minha filha. Essa frase obrigou-me a desviar o olhar. A Elvira prosseguiu. Quando se casou, dei-lhe esse ouro para que tivesse um colchão.
Nunca esperei que tivesse de o usar, mas muito menos pensei que alguém decidiria por ela que as suas coisas valiam para salvar uma adulta irresponsável. A Carolina desatou a chorar, dirigindo-se a Elvira para lhe dizer que sabia que se tinha enganado. A minha mãe olhou-a fixamente. Eu não te odeio, mas se te enganas, tens de assumir a tua parte. Não chorar, para que outros a paguem por ti. A Amélia, ao ouvir isso, arrastou a filha para si, recriminando a minha mãe por falar assim, vendo o quão mal a Carolina estava a passar. A Elvira não respondeu a Amélia. Virou-se para o Vasco e pediu-lhe permissão para lhe fazer umas perguntas. O Vasco endireitou-se, respeitosamente. A minha mãe perguntou-lhe quem tinha pago a maior parte da educação do Martim nestes 7 anos. O Vasco demorou um segundo. A Catarina. A minha mãe continuou. E a luz e a água? A Catarina. E quem o leva ao médico quando tem febre? O Vasco baixou a vista. A Catarina. A quem liga o colégio para as reuniões de encarregados de educação? A Catarina. Quem sabe a que horas ele bebe o leite à noite? E como é preciso deixar-lhe a luz para que não tenha medo? A Catarina. O Vasco sentou-se, abatido. Demorou a voltar a responder. A minha mãe assentiu sem levantar a voz, nem soar ressentida, e isso tornou o ambiente ainda mais denso. Perguntou-lhe qual era o salário da Catarina. O Vasco respondeu que 1.200 euros. Perguntou-lhe pelo dele. O Vasco olhou para as mãos. Normalmente, mais de 5.000 euros. A minha mãe fez uma pausa e lançou a última pergunta. Diz-me então, nestes 7 anos, quem dos dois foi o pilar da vossa pequena família? O Vasco não respondeu. O Arthur desviou o olhar e até a Amélia ficou sem palavras. Olhei para o meu marido e, pela primeira vez, não vi no seu rosto desculpas nem raiva, apenas vergonha. Murmurou que entendia ao que a minha mãe se referia. A Elvira respondeu que a ela não lhe importava que ele a entendesse a ela, mas sim que entendesse a sua mulher. A tensão era tal que se ouvia o tic-tac do relógio de parede. Um bocado depois, o Arthur voltou a intervir, dizendo que a sua família conseguiria o dinheiro para recuperar o ouro, mas que se isto viesse a público perante os vizinhos ou familiares, ficariam em evidência. Interrompi-o sem perder a compostura. Arthur, ele olhou. Desculpe, mas desta vez não posso pôr o que dirão da família acima dos meus direitos. A Amélia saltou, a perguntar se eu ia mesmo apresentar queixa da sua cunhada à polícia. Pôs-se de pé. O Vasco também se levantou, a pedir-lhe que se sentasse. A Amélia gritou. Como é que se ia sentar perante semelhante loucura entre familiares? Mantive-me sentada. Lembrei-lhe que tinha dado 7 dias à Carolina. Esses 7 dias eram o tempo de resolver o assunto à porta fechada. A Amélia olhou-me fixamente. Continuei a falar. Não vou pedir penas máximas, e de qualquer forma, não é decisão minha. Apenas vou expor os factos tal como ocorreram e entregar as provas que tenho. O Arthur advertiu que fazer isso destruiria a relação entre as duas famílias. Senti-me esgotada ao ouvir isso e respondi-lhe. Arthur, a relação entre as duas famílias não se quebrou porque eu falo agora. Apontei para o armário do quarto. Quebrou-se no instante em que alguém pensou que, por ser da família, não precisava de me pedir permissão. A sala ficou muda. A minha mãe levantou-se e pegou na sua mala. Antes de sair, não disse uma única palavra desagradável. Apenas olhou para mim. O que decidires, bem decidido está. Eu estou contigo. Assenti. Quando a porta se fechou atrás dos meus sogros e da Carolina, o apartamento ficou num silêncio estranho. O Vasco ficou na varanda longamente. Enquanto eu recolhia as chávenas de chafrias, ninguém tinha ganho naquela manhã. Mas pela primeira vez em muitos anos, eu não tinha usado a palavra família para me obrigar a engolir algo que sabia, com toda a certeza, que estava errado.